No programa de hoje, convidamos Nelson Padilha Silva. Ele é formado em odontologia pela Universidade Estadual de Minas Gerais, Lavras, mestre em ortodontia pela Faculdade São Leopoldo Mandique e especialista em prótese dentária pela faculdade APCD, a Associação Paulista de Cirurgião Dentistas de Araçatuba, onde tem uma unidade da Unesp. E atualmente faz doutoramento na área de cirurgia e implante pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Unesp. Já tem longa experiência vamos chamar, na área odontológica. Essa longa experiência gira em torno de uns 30 anos. O tempo de formado foi formado em 1993. Então, eu diria que não é um neófito na área de odontologia. A minha primeira pergunta que eu gostaria de colocar é como vamos tratar aqui praticamente o programa inteiro sobre, vamos chamar, de odontologia e as suas implicações para a saúde. Eu faria uma primeira pergunta que você poderá discorrer com uma certa tranquilidade, que é o seguinte: a saúde do ser humano, da pessoa, inicia pela boca. Eu gostaria que você falasse um pouco ou muito sobre essa questão. Professor, obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui. E eu vou começar falando o seguinte: hoje nós acordamos e a primeira coisa que nós fazemos é urinar. A segunda coisa que nós fazemos é lavar nosso rosto. E a terceira coisa que nós deveríamos fazer era se alimentar. Uma boa alimentação no café da manhã. Um dos erros mais graves que nós temos hoje está na alimentação e está na higiene bucal. Mas a saúde começa pela boca. Então, por que eu falo que não deve escovar os dentes assim que acorda? Primeiro, a hora que nós fomos dormir, eu peguei e higienizei minha boca, passei o fio dental e cuidei adequadamente dos meus dentes. A partir do momento que eu acordo, os dentes já têm o biofilme formado, já tem a placa formando, mas durante a noite a saliva secou essa boca. Então, o dente foi desmineralizado por ácido que pode ter vindo pelo estômago, por alguma placa que tenha ficado eu não ter higienizado, e isso vai causar o quê? Erosão nesse esmalte, professor. Com isso, eu deveria acordar, tomar meu café da manhã, a água começou a hidratar meu corpo, vai começar a fazer o meu sistema digestivo a funcionar. Eu recomendo sempre 2 copos de água na hora que você acorda. Se você procurar na medicina, eles vão falar a mesma coisa hoje. Por quê? Porque eu preciso hidratar meu corpo. A boca está ligada a todo o corpo, então eu não posso escovar meus dentes na hora que eu acordo. Por quê? Porque o esmalte está desmineralizado. Se eu passar a escova nesse esmalte, eu vou tirar esse esmalte que está todo craquelado pelos ácidos que pode ter vindo tanto do sistema digestivo, como pode ter vindo da própria boca, da placa bacteriana que tenha ficado. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? A função da saliva é molhar o dente, hidratar esse dente e mineralizar esse esmalte. Por quê? A saliva tem a função de lavar nosso dente no tempo decorrido da nossa vida. Então, o dia inteiro a saliva vai estar trabalhando. Então, eu vou acordar de manhã, vou tomar meu café da manhã, acabei de tomar o café da manhã, meus dentes vai ter impregnado o alimento, eu vou ter que higienizar meu dente, mas um tempo depois que eu acordei. Eu vou escovar meus dentes e vou passar o fio dental. O que eu sempre vou ficar frisando é passar o fio dental, porque o fio dental limpa até 70% de superfície do dente. O dente não é uma coisa reta, ele é angulado. Então eu tenho a face mesial do dente, que é a face mais anterior ao dente, e eu tenho a face distal do dente, que é mais posterior da boca. Isso é uma meia-lua, que eu vou ter que esfregar com o fio dental para limpar e tirar o que tem entrado. Teoricamente, o próprio alimento era para limpar os dentes, mas nós hoje comemos tudo industrializado.
E tudo é muito processado. Com isso, nós temos a dificuldade de estar limpando os dentes. A nossa dieta ficou muito rica em açúcar e muito rica em carboidrato, que favorece você a ter cárie e a problema periodontal se você não limpar o dente adequadamente. Uma das coisas que eu friso sempre é criança. Nós temos que tomar muito cuidado com criança. Por quê? Todo mundo escova os dentes, todo mundo usa pasta de dente. Eu falo hoje que o flúor, ele tem ciência que prova que ele é bom para evitar cárie, diminuir a incidência de cárie, porque diminui o biofilme, a aderência da bactéria ao biofilme, que ela não consegue desenvolver por causa do flúor. Mas o excesso dela também faz mal, mesmo a ciência falando que o flúor é bom. Então, nós temos que tomar cuidado. Pode? Um pouquinho. O que é o biofilme? O biofilme é uma película que a saliva coloca em cima do dente. Assim que você limpa o dente e tira, ele já começa a formar esse biofilme, que é um processo de, o quê? De proteção ao dente. Só que esse biofilme que a saliva fabrica e nos protege, a bactéria, ela consegue agrudar, ela cria mecanismo de aderir esse biofilme, que vai dar a placa bacteriana. Ao mesmo tempo que protege o dente, favorece a bactéria a parar no dente. Professor, voltando a falar do flúor. Então, o flúor hoje nós temos na água, o flúor nós temos em algumas vitaminas e nós temos na pasta de dente. A criança, ela tem o hábito de comer as pastas de dente. E o grande problema é o flúor, a incidência de flúor já na água, mas nos alimentos que são colocados, eles vão o quê? Aumentar a quantidade de flúor. O excesso de flúor causa lesão no esmalte. Quando você tem excesso de flúor, você causa fluorose aos dentes. O que é? Na calcificação desse esmalte desse dente, vai ficar manchas brancas, vai ser mal formado. Então, o excesso dele faz mais mal do que a falta. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Eu sempre recomendo que a criança não use pasta de dente com flúor até que ela aprenda que ela não pode comer essa pasta, porque vai trazer problema futuro e não tem como tirar essas manchas, professor. Foi claro, professor? Sim. Você diria que é um fenômeno mais ou menos que acontece em geral, a criança comer, ingerir pasta? Sim, é muito natural. Na minha vida clínica, eu sempre que eu vejo mancha branca no dente das crianças, eu sempre pergunto, você gosta de comer pasta de dente ou comia pasta de dente? Aí ele sempre olha para a mãe com aquele olhar desconfiado e dá aquela balançadinha da cabeça, não responde imediatamente. A mãe fala, mas eu nunca vi comendo. Fala, mas infelizmente eles têm esse hábito de comer pasta de dente, porque é muito gostoso, o cheiro é bom, o sabor é bom. Porque as pastas, elas foram fabricadas para criança, para induzir elas a escovar os dentes. Isso é maravilhoso, mas a gente tem que ficar monitorando. Se você quer dar uma pasta com flúor, você tem que monitorar seu filho, porque ele pode ingerir essa pasta. E é muito mais maléfico. Uma coisa que eu posso falar para o senhor do flúor é o seguinte, dentro do solo também tem flúor, então tem água com flúor, em poços que tem flúor. Então até 1 miligrama por litro de flúor causa fluorose no dente, se a água de poço tiver essa quantidade. Acima de 4 miligramas por litro pode causar o quê? Lesão óssea. Então, nós temos que tomar cuidado com o excesso de flúor, que pode lesionar até o osso do corpo. Não só o osso dentário, como o osso do corpo, o esqueleto em geral. Então, esse é o grande problema do flúor, em excesso. Muito bem. Agora, eu gostaria de passar para uma outra questão, que evidentemente inicia na boca. É sobre a mastigação. E aí eu gostaria que você dividisse a sua questão, pelo menos em duas outras. Uma é a mastigação, outra, vamos chamar de qualidade dos dentes, para que a pessoa possa ter qualidade na mastigação. Então vamos falar assim, o paciente, vamos entender que o paciente tem todos os dentes, os 32 dentes na boca, a qualidade mastigatória. O grande problema da mastigação é, nós temos toda uma estrutura do sistema mastigatório. Eu não vou falar termo científico muito grande, que é para um público em geral também. Então, o sistema mastigatório, ele funciona todo
em um movimento que não é um articulador como um joelho. A mandíbula ela dilata, ela abre e fecha com deslocamento. Esse deslocamento que vai acontecendo vai fazer o processo mastigatório. Então, a mandíbula não abre e fecha, ela translada na mastigação. A mastigação é muito importante. Por quê? Porque tudo se começa na boca. Toda absorção começa na boca da alimentação. Ou seja, professor, quando você está mastigando o alimento, você está triturando. Então eu falo assim, que a digestão já começa na boca com o processo mastigatório, professor. É muito importante. Para ter esse processo mastigatório, eu tenho que ter esses dentes bem alinhados e bem engrenados, porque é uma engrenagem. Quando eu estou mastigando, eu tenho que, mais ou menos umas 20 vezes, a gente tem que contar para mastigar. Só que isso é fisiológico, a gente não vê. No mínimo, deveria ser 20 vezes. Porque além de eu estar fazendo o bolo da mastigação do alimento, eu estou jogando saliva e essa saliva ela tem um processo do quê? De quebrar o amido, em transformar o amido já em cadeia, açúcar de cadeia pequena. Então já começa uma digestão do amido dentro da própria boca, com a saliva. Depois o paciente vai deglutir. Como o paciente deglute se ele não pensa? Como funciona a boca? Quando eu estou mastigando, nós temos receptores nas raízes dos dentes que são ligados ao cérebro. Quando um dente bate no outro, quer dizer que eu já processei o alimento. Eu faço o hábito de deglutir esse alimento. Então eu vou engolir esse alimento. Teoricamente, era para ser assim, mas por algum contato prematuro, um dente fora de posição, alguma coisa, às vezes eu bato antes e o cérebro acaba engolindo inteiro. E é um dos problemas mais sérios hoje, porque ninguém tem tempo mais de mastigar. E a gente tem que pensar que a saúde começa pela boca. E uma da saúde boa é uma boa alimentação. Mas para eu ter absorção melhor desse alimento, eu preciso mastigar direito. Não é simplesmente só pôr o alimento na boca, dar 2 mordidas e engolir. Eu tenho que processar esse alimento. Agora, eu tenho que dividir essa mastigação em 2 etapas, professor, que eu tenho que falar. Um paciente que tem dente e um paciente que tem uma prótese. Isso, eu ainda vou recolocar essa questão. Eu ainda quero insistir um pouco mais na mastigação, sobre o processo físico-químico que ocorre na mastigação. Então, esse processo vai acontecendo isso. Quando eu estou mastigando e estou engolindo esse alimento, ele vai ser processado, cair no estômago. Isso vai cair nas enzimas, vai ter todo o processo de digestão, as gorduras, a bile vai produzir a bile para digerir essa gordura e todo o intestino vai funcionar. Mas se você engole tudo inteiro, você tem o quê? Dificuldade de digestão. Se você não bebe água na quantidade certa, lembra que eu comecei com 2 copos de água, que é para iniciar o sistema digestivo, e eu não bebo uma quantidade de água adequada, eu também vou ter um problema digestivo menor. E tudo está ligado um com o outro. Com isso, eu não mastigo direito, não me alimento direito, como material, só alimentos mais processados, isso vai fazer com que meu intestino não funcione direito. Toda a microbiota que existe dentro do meu intestino, que me ajuda, como a microbiota da boca, que eu tenho que sempre estar limpando, me ajuda também a me proteger, ela vai ser modificada. E a microbiota ruim, eu vou ter má absorção de vitamina, vou ter má digestão e na hora de evacuar eu vou ter o problema de eliminar as fezes, porque elas vão estar muito duras, ressecadas, por falta de água e por falta de fibra e a microbiota ruim. Então eu não vou absorver, eu vou ficar doente porque eu tive uma mastigação errada. Fora alimento errado, professor. Então nós temos um problema seríssimo. O que eu observo na sociedade moderna é que cada vez mais se mastiga menos. A pessoa, nós não temos a consciência que o processo digestivo, vamos dizer, iniciaria na boca, e penso que a gente deveria ter campanhas, e mesmo as escolas ensinarem um pouco mais sobre não só como fazer, mas a importância de fazê-lo. As 2 coisas, a importância de fazê-lo e como fazer. Sim. E o que a gente vê é que a sociedade moderna,
que é dita moderna, né? Ela acaba abreviando tudo isso. Come-se em pé, come com muito líquido, quer dizer, isso. Você dilui a comida para conseguir engolir, para esse processo ser rápido. As escolas de odontologia têm essa preocupação? Então, professor, nos cursos que eu já fiz, existe muita preocupação, sim. A gente tem muita preocupação, tanto que no meu doutorado eu tive uma aula com o otorrino falando até o tipo de alimento que a gente tem que ingerir num dia que a gente vai dar uma aula, vai num congresso, porque isso está tudo correlacionado à digestão e à posição que a gente vai estar para falar. Por quê? Porque o grande problema da má digestão, eu posso ter um refluxo, eu posso ter uma gastrite. Por quê? Vai dificultar essa digestão. O refluxo, o que é o refluxo, professor? Quando o alimento volta, ou seja, o intestino, os movimentos para a primeira deglutição é voluntária, a gente sabe que está engolindo, e depois o alimento vai descendo pelo movimento peristáltico. E por cargas d'água, algum problema acontece e volta esse ácido do estômago para a boca, por uma hérnia de hiato ou por um problema fisiológico desse paciente. A essa altura, já no alimento, o próprio organismo já colocou ácido para ajudar a digestão. A digestão, mas ele volta para a boca. E o grande problema dele voltar para a boca é que ele começa a digerir a superfície do esmalte do dente. E que acontece muito, eu vejo, às vezes outros profissionais encaminham, como eu sou protesista, para fazer um tratamento que ele está com bruxismo. E na realidade o paciente não tem bruxismo, ele está com as pontas de cúspide, que é a ponta do dente que tritura, com perfuração. As cervicais têm cavidade erosiva, que você olha o dente, ele tem característica de erosão. Aí você fala, você até range os dentes, que é o bruxismo, que eu tenho que explicar o que é o bruxismo, é o ranger o dente. Mas o problema maior está no seu intestino, ou seja, no seu estômago. Provavelmente a alimentação não está adequada e você está ingerindo esses alimentos ricos em gordura, rico em óleo, em frituras, e isso está trazendo problema e está causando um problema sério à sua boca. Porque a estrutura do esmalte, que eu quero deixar muito bem claro hoje, que o dente é muito importante para a saúde geral da boca. Então isso vai digerir esse dente e vai causar problema a essa estrutura dentária. E é tratado, às vezes, muitas vezes, a erosão ácida causada pelo refluxo como bruxismo, porque os dentes estão gastando. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E avaliar, encaminhar para o médico. Ou seja, a odontologia deveria, professor, entender que quando o paciente chega, eu deveria ver a boca, eu dentista, a boca do paciente. E no caminho geral da vida dele, saber quais doenças que ele tem, perguntar se ele tem alguma doença, se ele tem algum problema e tentar ligar isso à boca. E quando ele vai ao médico, o médico deveria verificar a saúde geral se não tem ligação à boca do paciente. Porque ele vai num gastro e ele continua, mas o problema está na falta de dente, às vezes está nos dentes muito tortos, fora de posição, está engolindo tudo inteiro. A alimentação está errada, mas às vezes não está, está balanceada, come tudo certo, passa com o nutricionista, faz tudo certo, mas ainda continua com problema. Por quê? Porque a boca está com problema. A estrutura, a engrenagem que faz a primeira mastigação, que a primeira digestão começa a mastigação, não está sendo bem feita, professor. Quer dizer, a educação atual deveria ter mais cuidado com, vamos dizer, com a boca e o sistema mastigatório. Sim. Acaba colocando essa questão em outros lugares, sendo que o início é a boca. E aí eu gostaria de juntar uma outra informação, que é o seguinte: a importância da mastigação, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a função da saliva, de molhar o alimento, mas a função da saliva efetiva. Então, a saliva efetiva, vamos falar assim, a saliva ela tem a função de lubrificar os dentes. No decorrer do dia, a saliva sempre vai estar lavando o dente.
ela tem um processo tampão. Esses ácidos que o estômago está produzindo, os ácidos que as placas bacterianas que você não higienizou a boca está produzindo, ela vai tentando neutralizar com o processo tampão. Se eu não escovar meus dentes hoje direito, dormir sem escovar os dentes, acordar, não escovar os dentes, ficar sem escovar, eu vou ter essa placa de bactéria, que é chamada placa bacteriana, grudada ao dente. O que a saliva faz? Qual a função dela, além da digestão, vamos dizer assim? É tentar não ter problema a boca. Então, o que ela faz? Ela calcifica essas bactérias, que é chamado de tártaro futuro, porque a saliva ela protege você com efeito tampão. E a saliva mineraliza o dente também, que quando você tem a desmineralização do dente, pelo um processo digestivo que voltou o ácido e vai abrindo buraco nesse dente, ela vai mineralizar ao correr do dia. Então, ela vai ajudar você a proteger o dente. Mas, na mastigação, o efeito maior dela, o que é? Ela umidificar esse alimento, começar a fazer a primeira digestão do amido e quando você engolir, você vai ter a quantidade de líquido suficiente para você deglutir aquela comida. Então, a função dela também é facilitar a deglutição e ela é muito importante. Nós, hoje, só de saliva, tem estudo que fala que nós engolimos saliva sem a mastigação 1.100 vezes por dia, já fizeram essa conta. Agora, já imaginou quantas vezes nós estamos engolindo nossa saliva, produzindo, e ela está lubrificando todo o trato intestinal também. E ela é reabsorvível a umidade e o corpo vai reaproveitando essa água. Então, a saliva é muito importante. O grande problema que eu comecei falando da não escovar os dentes de manhã, porque o dente precisa ter umidade primeiro e a saliva começar a agir, é que a saliva durante a noite não tem a boca seca. Então, perde a saliva durante a noite. Então, nós ressecamos nossa boca. Por isso que nós acordamos com a boca ressecada, parece estar seca, e vontade de beber água, que é a coisa mais importante que tem. Acordei, 2 copos de água. Eu deixo sempre isso bem frisado. A quantidade de água, no mínimo de 1,5 litro a 2 litros de água por dia nós temos que tomar. E durante as refeições não é bom, porque nós diluímos esse alimento e nós não temos que ingerir nenhum líquido para se alimentar, ou seja, a saliva que tem que fazer isso. Por isso tem que ser 20 vezes a mastigação, para dar tempo da saliva ser produzida e umidificar esse alimento. Tanto é que quando nós sentimos o cheiro de um alimento gostoso, a saliva vai vir com tudo, a boca enche de água. Não é assim, professor, que nós falamos? Não é o que a gente sente? Então, a saliva é produzida assim. Quer dizer, eu ainda vou insistir um pouquinho mais na importância da saliva, mas tem muitas pessoas que têm a boca seca. Seca. A xerostomia, medicamentos, né? Tanto seco para dormir, como mesmo durante o dia. Como que a gente resolve isso? Mas eu gostaria que você emendasse nessa conversa, nessa questão, a seguinte coisa. Hoje é um hábito, você falou en passant aí, que toma-se muito líquido, não é só água. Né? Muito líquido. Principalmente refrigerantes, bebidas alcoólicas durante a alimentação. Isso traz problema, ou vamos dizer, é uma questão para o processo digestivo. Eu ainda gostaria de insistir um pouco mais, porque é muito comum, eu nem tenho a palavra mais adequada, é comuníssimo que a pessoa ingira água durante a alimentação. Sim, comum. Então, professor, o que acontece é o seguinte, hoje a indústria ela criou um hábito, né? Então os refrigerantes, os sucos, e foi inserido para nós usarmos durante as nossas refeições, tanto com as bebidas alcoólicas e tudo. Uma das coisas que a gente tem que compreender é tudo que a gente ingere vai cair dentro do estômago, esse estômago vai absorver e ter um tamanho. Quando eu estou comendo e bebendo líquido, eu vou aumentando o tamanho do meu estômago. Por quê? Porque algum dos líquidos pode ser um refrigerante, ele tem gás, ele vai dilatando esse estômago. Então faz com que nós aumentamos o tamanho do estômago, aumentando a capacidade do quê? De entrar alimento ao nosso estômago. Quanto maior é o estômago, mais nós vamos comer. Enquanto nós não estivermos saciados, a gente não vai parar de se alimentar.
Então, um hábito hoje que leva muita gente a comer muito é o dilatar o estômago. Voltando ao que o senhor falou, a saliva é muito importante para umedecer o alimento. Então, durante a alimentação, nós não precisamos ingerir nenhum líquido e nem após o almoço ingerir líquido. Por quê? Porque o líquido já foi ingerido no próprio alimento e a saliva lubrificou esse alimento e já começou a fazer a primeira digestão do amido. Bem que a mastigação já começou a triturar esse alimento e eu vou ingerir. Quando eu ingiro um líquido junto que esteja gelado, a gente tem que lembrar que o nosso corpo tem uma temperatura de 36,5 a 37 graus. Ele vai cair dentro do meu estômago e eu vou estar ingerindo um líquido gelado, um líquido frio. O meu corpo primeiro vai ter que aquecer esse líquido para depois começar a digestão. Então, minha digestão já vai parar a minha digestão na primeira coisa que eu já fiz, ingerir um líquido gelado. Então, minha digestão já para ali. Eu já vou ter meu primeiro problema digestivo naquela hora, que eu estou ingerindo uma coisa gelada. Se eu bebesse um chá, que ele está morno, seria melhor. Os orientais, depois das refeições, eles têm mania de tomar chá, não líquido gelado, como que é hoje nós do Ocidente. Mas é geral isso, professor, é mundial, né? A indústria, ela vive para o quê? Demonstrar coisas para a gente que não são reais, então tem que vender. A realidade é essa. E a alimentação, ela tem que ser bem balanceada. Se você não comer a quantidade certa de fruta, legumes, arroz, o feijão, nossa alimentação brasileira é muito boa e vasta. Então você tem a culinária baiana, a culinária do sul, do sudeste, do centro-oeste, do nordeste, ela é muito rica. Mas o que acontece é, dentro dessas culinárias foi colocado o quê? O líquido. Criou o hábito de ingerir muita água durante as refeições, isso vai aumentar, isso vai diluir tudo e vai facilitar você ingerir o alimento, mas vai dificultar a digestão. Então a digestão vai ficar atrasada e vai parar todo o sistema digestivo com o excesso de líquido. Porque primeiro ele vai ter que tirar o excesso de líquido e jogar para o rim, para filtragem, para o rim jogar fora aquele líquido. Então a digestão para ali, sem falar do que eu falei do líquido gelado, professor. Cheguei o que o senhor queria, o que o senhor... Não, tá perfeito. Vamos em frente. O que eu gostaria agora de talvez eu devesse ter começado por aí, mas a importância da amamentação. Sim, a amamentação é, vamos dizer assim, a criança, eu vou voltar até um pouco mais, eu vou falar assim, o nascimento da criança. Assim que ela nasce, a primeira coisa que ela faz é tentar respirar. E a gente tem que compreender que nós nascemos respirando pelo nariz, não pela boca. Então, se a criança nascer, ela não respirar pelo nariz, as vias aéreas superiores estiver obliterada, ela morre. Então, o médico, a primeira coisa que ele faz é limpar as vias aéreas. E depois, ele dá umas batidinhas na criança para a criança chorar, que ele fala para testar o pulmão, né? Dá aquela batidinha para tirar os líquidos que possa ter e ela chora, para testar o pulmão da criança e testar a respiração. A criança chorou. Nós temos que dar essa criança para a mãe porque ele vai começar a fazer a ordenha, porque o movimento da mandíbula vai e vem. A articulação não está feita. A amamentação é muito importante para formar o quê? A tuberosidade articular, que é um calo ósseo em que a mandíbula vai abrir e fechar, que é o processo da mastigação. É reto quando a gente nasce, então ela só faz isso, que é a ordenha. Essa ordenha é muito importante. Mas foi bom se eu dar essa pergunta que a criança ela tem que amamentar sempre sentada, nunca deitada. Então, as poltronas que são vendidas, não há erro. Você vai ver, tem a poltrona para a mãe amamentar, é vendida. É sentado, então a mãe sempre vai pegar a criança no colo, sentada para amamentar. Não se deve pôr a criança deitada para amamentar, nem no seio, nem em mamadeira. Só que foi vendido na década dos anos 80 que a mamadeira é muito melhor que o leite materno. Hoje nós sabemos que o leite materno é maravilhoso, professor. É o que faz tudo, vai criar tudo, mas era dada a mamadeira. E hoje, no mundo moderno, que nós estamos sem tempo e as mães trabalham, então elas amamentam até o 3º mês, depois entra com as mamadeiras.
Agora, é muito mais fácil dar uma mamadeira para a criança sentada do que dar uma mamadeira para uma criança deitada. Põe uma mamadeira para uma criança deitada. Ela deita e põe uma mamadeira deitinha de lado e vai mamar essa mamadeira. E vai tomar esse leite. Só que a boca tem canais dentro dela. E esses canais vão fazer o quê? Ligar a boca ao nariz, a boca ao ouvido. Então esse leite, quando ela amamenta, deitada, vai parar dentro do ouvido. Então tem muitas crianças que têm otite recorrente. E o erro está na amamentação errada. Por quê? Porque está deitado. Então a mãe coloca a criança para mamar deitado, ela vai favorecer que a criança entre leite pelo ouvido por dentro da boca para causar inflamação dentro do ouvido. Então isso a gente tem que tomar bastante cuidado. E aí fala assim, mas você é dentista falando de amamentação. É a parte minha de ortodontia, crescimento e desenvolvimento crâniofacial. A amamentação vai fazer todo o desenvolvimento de toda a musculatura facial. Isso vai fazer com que tudo cresça normalmente e funcione perfeitamente. E nós temos que prestar bem atenção nisso, porque tudo começa com a criança nascendo e fazendo a amamentação correta e fazendo ordenha no seio da mãe adequado. Então a postura de colocar, então a formação do bico da mãe, a postura que é colocada, o tempo de amamentação. Então ela tem que sugar até o final do leite, que o primeiro leite tem uma função, a outra metade tem outra função, o final do leite daquele seio tem a função, para depois trocar de mama. Porque todo leite tem, aquele início tem anticorpos, depois tem sais minerais, ele vai desenvolvendo a criança pela quantidade e da produção do leite que a mãe está produzindo. Mas hoje no mundo moderno, as mães com 3 meses levam a criança para a escolinha e vai tomar mamadeira. E as otites a gente vê muito mãe reclamar, meu filho sempre está com otite, meu filho sempre está com otite. E não sabe que é simplesmente por causa que mama deitado, professor. Muito bem. Agora, gostaria de que a gente falasse pelo menos um pouquinho sobre a respiração. Sim, a respiração. A limpeza do nariz, o nariz e a respiração. Eu já falei um pouco do bebê que ele já nasce respirando pelo nariz. E foi bom já dar o adendo e vamos. Então, a respiração é muito importante. Com o passar do tempo, nós temos as infecções das vias aéreas e nós temos o quê? Complicações, as rinite, a sinusite, as otite, as amidalite, todas as ites, ligada o quê? Às vias aéreas. O grande problema é, o ar ele tem que entrar pelo nariz e sair pelo nariz. Só que o nariz ele tem 3 canos, que são as coanas. Os 2 canos superiores, eles servem para quê? Para entrar o ar. E o cano inferior, professor, ele sai o ar. Limpar o nariz, para nós adultos, é muito simples. É só você puxar um pouco de água. Pega a água e puxa pela narina, inclina a cabeça, puxa o ar bem devagar, até aquela água cair na garganta, eu posso expelir jogando fora ou posso engolir, que não tem problema nenhum de deglutir, porque nós deglutimos toda a secreção no nariz o dia inteiro, vai cair na garganta e nós vamos deglutindo isso. Eu faço de um lado, depois faço do outro, eu puxo a água e vou. Mas para criança é difícil fazer isso, então o que eu recomendo para criança? É usar aqueles nebulizador e jogar o soro nebulizando o nariz da criança. Você nebuliza 2 vezes, deita a criança e manda ela puxar o ar pelo nariz, e soltar pela boca, até sentir que caiu o soro na garganta. Aí ela deglute aquele soro que foi. Eu estou limpando as vias aéreas superiores, entrando ar. Mas a gente tem que lembrar que dentro está quente. Se eu jogar um soro, hoje está quente, não tem problema não. No inverno, que dá mais os problemas, eu jogar um ar, o ar gelado entra e já irrita. Se eu pegar um líquido e jogar gelado dentro do meu nariz, vai irritar também? Não vai irritar, ele vai tirar a irrigação sanguínea periférica, porque esfriou, o sangue sai, depois ele volta muito mais intenso, fazendo que inflame mais essa mucosa. Então o que é o ideal para lavar o nariz no inverno? É você colocar, na mãe eu falo para colocar no seio, colocar entre o sutiã e o seio o líquido, e nos homens eu falo pôr na calça, pôr no abdômen encostado, para aquecer e ter a temperatura do corpo antes de borrifar.
Então é assim que eu sempre falo. Então é muito importante limpar o nariz para isso. Respirar é vida. Um paciente que tem uma obliteração das vias aéreas superiores pelas rinite, pela sinusite, ele cria um hábito de respirar pela boca. Então, predominantemente, ele respira pela boca. Se ele respira pela boca, professor, o grande problema é respirar é vida. Ele não dorme direito, porque o sono, nós temos 4 estágios. O 1, o 2, o 3 e o 4. Nós vamos para o REM. Todo o mecanismo do cérebro está ligado com o quê? Com o nosso feedback. É a homeostase do corpo. Tudo é regulado dormindo. Então, respirar é vida por quê? Porque eu tenho que ter os 4 estágios do sono. Eu não dormindo direito, eu não vou ter todo o meu corpo recuperado. Então, quando eu respiro pela boca, não pelo nariz, durante a noite eu vou para o estágio 1, 2, o 3. Quando eu estou indo para o 4, entope o nariz dá dificuldade, eu respiro pela boca, eu vou dar aquela engasgada e eu vou voltar para o estágio 3 de novo. Eu estou indo para o 4, volto para o 3. Então, acontece, é uma criança super agitada, é uma criança que joga travesseiro para o chão, o lençol fica fora da cama, ele acorda de manhã, você olha para o semblante dele, está cansado. O olho dele está cansado, porque a noite foi mal dormida. Se a noite foi mal dormida, ele não descansou corretamente, o corpo não descansou. Todos os hormônios do corpo dele não foi processado corretamente. Por quê? Porque tudo é feito à noite, a gente dormindo. O cérebro trabalha muito mais à noite do que acordado, porque é a hora que o corpo vai fazer toda a homeostase. Então, respirar, além de comer, o respirar é muito importante. E a outra coisa, voltando à mastigação, que eu não falei, e foi bom você ter falado da respiração, é que o paciente que tem uma predominância de respiração bucal, ou ele engole rápido o alimento, ou ele respira, porque ele tem que engolir rápido, porque ele respira pela boca, como que ele mastiga 20 vezes e respira. Então ele tem que fazer esse processo como? Comendo alimentos que sejam muito mais processados e pastoso. Então o hábito alimentar deles é horrível, porque tudo tem que ser fácil de engolir, tudo tem que ser muito processado, muito bem cozido, muito bem processado. Então eles preferem ingerir mais líquido do que alimento sólido. E a mastigação é muito importante. Por que ela é importante? Para desenvolver toda a musculatura e absorver melhor os alimentos. A partir do momento que eu como tudo processado e tudo, eu vou quebrando muitas vitaminas, muita enzima, muita coisa vão ser quebrado e eu não vou absorver direito esse alimento. Eu ainda queria voltar novamente à seguinte questão. O que me parece é que na sociedade contemporânea, o cuidado com os dentes e com a própria higiene bucal, ela é muito ruim. Sim. Aí colocam essa pressa na sociedade e tal. Nós não deveríamos voltar, esse voltar era inclusive colocar nas escolas e nas universidades. Sim. As implicações ou a necessidade de ter dentes em bom estado e ligar isso sobre o processo mastigatório, depois o processo de digestão, depois o processo de digestão e o processo de eliminação. Sim, nós vamos falar de novo o processo. O dente, ele é muito importante. Por quê? Porque ele faz parte da mastigação. Eu sempre falo, como implantodontista, eu sempre falo, professor, que assim, quando tiver uma luz no fundo do túnel, eu vou sempre tentar salvar o dente, que nada substitui o dente. Isso é muito importante, o dente. Por quê? Porque o dente faz parte de uma estrutura nossa que é a mastigação. O dente, ele está ligado ao nosso organismo. O dente está ligado ao osso pelo ligamento periodontal. Ótimo. Esse ligamento periodontal tem nervações, como eu falei para o senhor, porque a gente o hábito de engolir. E ele também nos protege. Durante a mastigação, se eu estiver mastigando e tiver uma pedra, uma pedrinha que veio no sal ou que saiu de um arroz, alguma coisa, um grãozinho de areia, eu vou bater, eu estou mastigando, a hora que eu morder, o cérebro vai
fazer eu abrir a boca na hora, imediatamente, me protegendo. Se eu perco essa estrutura, se eu uso uma dentadura, eu sou um paciente desdentado, sem nenhum dente, tem uma dentadura em cima, uma dentadura embaixo, eu quebro o dente da dentadura. Se eu tenho uma prótese sobre implante, eu vou fraturar o dente que está em cima do implante ou o próprio implante, porque a carga vai. Para você é claro isso, mas por que você quebra o dente? Porque eu perdi a inervação que ligava o dente ao osso. Eu tenho uma prótese que não tem essa ligação. Eu não sei no cérebro que isso está acontecendo. Eu vou escutar o estouro do que eu estou triturando e vou achar que alguma coisa aconteceu na prótese ou alguma coisa aconteceu no implante, não que estava ali no meio, porque eu não tenho mais a proteção. Então o dente ele tem mecanismo que ele nos protege também. E a função dele está na fonética, a função dele está na mastigação, a função dele está na nossa aparência, a estética. Então, tudo leva ao dente, é o primeiro sorriso. Então, a boca nossa, então hoje as pessoas olham os dentes só pela estética. A função maior dos dentes hoje é estético. Se eu estou com os dentes da frente bonito, do fundo não tem problema. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o dente tem a função dele. E é muito importante. Não devemos tirar um dente. Deu uma endo nesse dente. Vale a pena, doutor, fazer o canal? Vale a pena tratar o canal. Mas não é melhor eu fazer um implante? Entenda, mesmo que eu tire o nervo desse dente, que eu tire a vida interna desse dente, externamente eu tenho o ligamento periodontal, que é uma película bem fina que vai aderir o dente ao osso, que é uma gonfose, que é uma articulação que nós temos entre o dente e o osso. Isso tem terminais nervosos que vai nos proteger. Então, por mais que um implante seja bom, ele só tem que entrar na boca do paciente a partir do momento que tudo que eu podia fazer para salvar esse dente do paciente não foi possível mais tê-lo em posição. Ou seja, uma infecção, uma fratura, um tombo, quebrou o dente, não tem como salvar aquilo que ele partiu, quebrou, não tem mais estrutura para me fazer nada. Eu vou ser obrigado a tentar substituir com o implante. O implante vai entrar muito bem aí. Mas enquanto eu tenho dente, tenho estrutura e tenho inervação, é muito melhor que eu tenha o dente, professor. E não sei se você vai perguntar mais para frente, eu poderia também explanar sobre a prótese, como funciona a dentadura, como funciona a prótese sobre o implante, da diferença dos dentes. Eu também posso explanar isso, se eu acho quiser, que eu professor. poderia entrar nessa questão um pouquinho antes disso. Isso. Eu gostaria que a gente falasse também para esse público fumante e, vamos dizer, vou chamar de efeitos. Sim, Se é bom ou ruim, a gente vê no decorrer do tabagismo. Então, professor, tabagismo, ele não é bom para o sistema, para todo o sistema do corpo, né? Vamos se dizer assim, mas vamos voltar à boca. Então, o grande problema do tabagismo é, primeiro, que a nicotina gruda ao dente, favorecendo o quê? A ficar sujo esses dentes com impregnação de nicotina, parar mais bactéria, parar mais sujeira e ter mais problemas de saúde gengival. Ou seja, aderindo muito resíduo no dente com a nicotina, junto, as bactérias vão aglomerando mais. Isso vai fazendo o quê? Que aumenta a quantidade de bactéria naquele lugar. O grande problema é que eu falei que a saliva lava tudo, né, professor? Mas existe uma coisinha interessante no tabagismo, que é o cigarro. Quando a gente fuma um cigarro, nós diminuímos a irrigação periférica da gengiva, ou seja, a gengiva não tem a resposta imunológica à inflamação. O paciente tem uma inflamação na gengiva por má higienização, por má passagem de fio dental e nem imagina. Não sangra a gengiva, ele não sente nada, nem dor ele tem, porque ele não tem resposta. Até a saliva, às vezes, como o senhor já falou, porque a boca está seca e eu acabei não respondendo, e foi bom agora, a boca começa a ficar seca, faltando saliva, eu tenho não batimento ciliar do pulmão, então eu não limpo o meu pulmão jogando as secreções. E na boca, o que vai ser a implicação?
a diminuição da irrigação sanguínea da gengiva. Quando o paciente para de fumar, a primeira coisa que ele reclama é que a gengiva dele ficou toda inflamada, ele não tinha nada disso, o que aconteceu, que está sangrando demais, ele escova sangue, vai passar fio dental, sai com mau cheiro e sangra demais. Por quê? Porque ele não tinha resposta imunológica, ou seja, um cigarro para por até 24 horas a irrigação desse sangue da gengiva. Então, basta um cigarro você ficar o dia inteiro sem uma resposta imunológica a essa gengiva. Essa é a implicância do cigarro. Fora os outros, eu não vou entrar em outros detalhes, porque não cabe aqui, nós estamos falando mais de dente, mas a implicação maior na boca é essa, sem falar dos problemas dos produtos químicos que vai ficando de resíduo no corpo, que vai também mexer com o sistema digestivo, vai atacar o estômago, vai favorecer ao teu refluxo, a ter erosão ácida. Por quê? Porque agride o estômago, eu vou começar a ter ácido de estômago, voltar para a boca, eu vou acabar com o meu dente também com isso. Então, é muito grande o tabagismo, as dificuldades que tem em nós falarmos, porque é um hábito que hoje está quase que em desuso, mas muita gente sempre está lá, continua com o hábito errado, e quando você fala, eles não gostam. Eles preferem que você não fale que ele é tabagista, que ele tem que parar de fumar. E é um problema no mundo moderno hoje. Não gosta que você fala a verdade. Falou a verdade, você mexeu com a amizade. Você não pode expor o que é real, o que não é real. Então você tem que largar de falar, fica difícil você falar, explanar alguma coisa que possa trazer problema para o paciente. Mas nós que vivemos na universidade, nós temos... Dever é obrigação. Principalmente universidade pública, nós temos obrigação de levar a informação científica para a população, não só para os alunos, mas para a população de uma maneira geral. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o problema da rouquidão. Sim. E, se possível, ligar a questão do refluxo, sim, de uma maneira geral da rouquidão, e depois o que pode piorar ou melhorar. Sim, sim. Foi bom, isso é muito bom. Isso aí foi até uma aula que eu tive no doutorado, falando sobre alimentação inadequada e a voz, né? E a voz hoje, o grande problema da voz hoje está ligado à má alimentação, está ligado ao refluxo. Por quê? O paciente vive estressado, vive se alimentando mal, comendo errado, usando coisas que não deveria, bebendo muita bebida alcoólica. Então ele vai estragando todo o sistema digestivo e todo o sistema da microbiota intestinal. Com isso vai trazendo lesões no estômago e criando hérnia de hiato, criando úlceras. Isso faz com que volte o ácido do estômago para a boca, que eu já falei do refluxo que digere o dente. Mas onde que vai parar esse ácido normalmente? Nas cordas vocais também, começa a queimar as cordas vocais, queimar a orofaringe todo do paciente. E nós, dentistas, temos que prestar atenção nisso, porque o paciente começa a ter uma rouquidão. Às vezes você pergunta para ele, de vez em quando você está falando, parece ter um catarrozinho grudado na tua garganta e você tem que engolir. Tem paciente que fica... Nós nunca deveremos fazer esse movimento, porque a gente bate as cordas vocais uma na outra e pode criar calo nas cordas vocais, que é um problema sério. Para nós que somos professores, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a voz para nós é a nossa grande ferramenta de trabalho. Então nós precisamos ter uma voz boa. Para isso nós temos que se alimentar direito, não podemos ter o refluxo. O refluxo vai agredir as cordas vocais. Agredindo as cordas vocais, vai agredir o dente, vai agredir a boca. E nós temos que notar que esse paciente tem uma rouquidão, perguntar se ele tem, se ele não tem. Por quê? Porque isso pode ligar futuramente a um câncer nas cordas vocais, futuramente a um câncer de boca na orofaringe devido ao excesso de ácido. E isso está tudo linkado ao quê? A mastigação também, que nós começamos lá no começo a falar do processo mastigatório. Então não é só isso, tá bom?
Então nós temos que prestar muito bem atenção nisso, que é o processo mastigatório, o processo digestivo causa isso. E o que nós mais vemos hoje na odontologia, e temos que deixar esses alunos hoje formados ver, é isso, olhar o paciente e tentar diagnosticar os problemas que ele tem na boca, linkando ao corpo. E não só tratar dente, nós temos que ver a voz do paciente, temos que ver a respiração do paciente e ver a postura dos dentes e ver a higiene desses dentes. Que é o mais importante, é ter o dente, gente. Por mais que tenha, salve seus dentes, cuide seus dentes. A melhor coisa que você tem na vida é você ter seus dentes para mastigar. Que você tendo os dentes para mastigar e ele funcionando direito, você vai ter toda uma digestão melhor e você vai evitar um monte de problemas digestivos. Tanto para ingerir esse alimento, como para depois eliminar esse alimento. Porque tudo começou na boca. Senão vou ter dificuldade em expelir esse alimento, que vai virar futuras pedrinhas, né, professor? Que é o grande problema, o intestino fica constipado, perde toda a água, as fezes ficam ressecadas e você vai defecar pedrinhas. Então você vai ter dificuldade, aí vai ter que usar o quê? Artifício da indústria farmacêutica, que são os remédios para favorecer que você elimine isso, produzindo mais muco, que também é muito ruim. Não vou entrar nesse lado porque eu não sou gastro, mas eu tenho que falar que a gente tem que evitar remédio para fazer você evacuar, que são os laxantes da vida. Mais alguma coisa, professor? Linkar? Eu ainda queria insistir sobre duas questões. Uma delas é o seguinte: você falou bastante, mas eu gostaria que a gente colocasse agora de uma maneira um pouco mais objetiva sobre o processo mastigatório. Sim. A gente aprende lá no início, eu me lembro quando fiz primário há muitos anos, já se falava disso daí. E o que eu vejo é que as pessoas, de uma maneira geral, e bem geral, mastiga muito pouco. Né? Eu não quero entrar no detalhe se põe o líquido para tomar e tal. Isso pode ser um segundo momento. Certo. Por que nós, ou que não é ensinado, ou a sociedade mudou, por que se mastiga tão pouco atualmente? Primeiro, a sociedade moderna, ela criou o hábito de falar que ela está sem tempo, não tem tempo para nada. Ela tem tempo para ficar no celular, nos meios de comunicações, e ela fica bastante tempo nesses meios vendo. Então ela quer interação rápida, ela quer que o tempo seja rápido. Tudo tem que ser muito rápido, mas na hora de se alimentar tem que ser uma coisa rápida também, porque ele não pode ter tempo. E para comer ele tem que ser rápido. E assim, eu sempre falo que a gente tem que comer para viver. Não é viver comendo. A gente tem que comer para viver. Mas para viver bem, saudável. Para isso eu tenho que mastigar meu alimento com calma. Eu tenho que ter no mínimo 20 mastigação por vez. Eu tenho que mastigar 20 vezes. A gente tem que começar até a contar as vezes que eu mastigo, para depois engolir isso. E eu vou falar mais uma coisa, professor, que ficou. O paciente, quando perde os dentes e coloca uma prótese, que é uma dentadura, ele está desdentado, a gente tem que lembrar que 20% da mastigação dele foi devolvida com a dentadura. Ou seja, ele arrumou um problema seríssimo para a boca dele, não, para o estômago dele e para a vida dele. Então, teoricamente, ele perdendo os dentes, ele vai diminuir o tempo de vida dele também, porque ele vai ingerir, vai ter dificuldade mastigatória, vai ter dificuldade de ingerir os alimentos e absorver todas as propriedades que nós precisamos dos alimentos. E isso vai diminuir. Já pensou 20%? Aí o senhor vai me perguntar, aí quem põe implante e põe uma prótese em cima do implante? Devolve 85% da mastigação a quase 90%. Ótimo, beleza, ajudou. Mas quem é melhor? O dente. O que eu tenho que fazer? Salvar o dente. Ah, mas o implante é muito bom. Eu acredito, é um biomaterial, ele é biocompatível, mas você não nasceu com ele. Não é seu. A partir do momento que você não nasceu com ele, não é seu, ele não faz parte da sua vida. Você colocou ele dentro lá porque você substituiu. Não faz parte, mas ele é biologicamente compatível.
Não estamos falando disso, mas ele não é seu. Não faz parte de você. Mas a partir do momento que você precisa, é a melhor opção que você tem. Para o quê? Restabelecer a mastigação. Então, os implantes, eu perdi o dente, eu cheguei a um ponto que eu não tenho mais como salvar, o implante é a salvação da humanidade hoje. Ou seja, restabelecer até 85% da mastigação. A literatura fala de 85%, às vezes até 90%. A estética deixa um pouco a desejar, mas a mastigação ela devolve bem. Em compensação, as dentaduras é um equilíbrio. A parte superior ela encaixa, a área chapeável ela encaixa por vácuo e a inferior é uma bailarina. A língua joga para frente, o lábio joga para trás e o paciente aprende a equilibrar. Que quando o paciente perde o dente, a língua ela vai abrindo e expandindo, cobrindo o espaço do dente. Quando eu vou pôr uma dentadura, especialmente na inferior, ela fecha a língua. Então o paciente sente como a boca fica presa. E uma coisa importante é, a adaptação à dentadura é 6 meses, professor. No mínimo, 6 meses para você se adaptar a uma dentadura inferior. A superior se adapta rápido, porque ela pega pressão. A inferior, ela é solta. Então, o paciente sempre chega para nós e fala assim, ô, doutor, mas precisa dar uma apertadinha aqui que ela está saindo. Eu falei, não tem porca e parafuso. Não tem onde eu apertar ela. Ela foi feita para a sua boca, só não está equilibrando direito. Porque você tem que aprender a equilibrar, não sou eu que vou fazer a mágica. É teu cérebro que vai ter que equilibrar com ela. Aí o senhor pode me perguntar, mas e quando você faz uma dentadura que é rosqueado no implante, que é chamado de protocolo? É diferente, eu coloco e ela fica presa. A adaptação do paciente é questão de horas. Rapidinho ele se interage com aquilo, porque aquilo está fixo, não está solto, é mais fácil para ele. Agora que vem o processo que o senhor está querendo saber, como que vai ser a mastigação? Como que ele vai agir na mastigação? Se eu sei que eu tenho que engolir quando bate um dente no outro, como que eu vou saber que eu tenho que ingerir meu alimento se eu tenho uma dentadura em cima e embaixo? Se eu tenho um protocolo com a dentadura em cima do implante, como que eu sei? Com os dentes eu já sei, tocou os dentes eu vou deglutir, com as próteses não. Eu vou ficar batendo 2 pratos e vai ficar pelo barulho que o paciente vai saber que ele tem que deglutir. E isso pouco é falado para nós dentistas. Eu sempre falo para meus pacientes, como um protesista, eu sempre falo para meus pacientes, você tem que prestar atenção que é o barulho que vai dizer para você que esse alimento está bem triturado, que vai começar a fazer barulho das próteses. A dentadura igual, só que a dentadura ela vai bater o quê? O dente um vai bater no outro e vai tocar a mucosa, e a mucosa vai tocar o osso. Então isso não vai ecoar tanto o barulho como do protocolo, que aí você bate 2 coisas firmes, que eu tenho uma base sólida em cima, a base sólida embaixo com os implantes, e ele vai bater, isso vai ter firme, então ele vai escutar um barulho alto, aquele barulho vai aumentando, ele pode. Então o que eu faço quando eu reabilito um paciente? Eu dou um amendoinzinho para ele comer, uma bolachinha, água e sal para ele comer, um pedacinho, mastiga, e o paciente vai mastigando e eu vou conversando com ele, presta atenção no barulho. Presta atenção como que é, porque a primeira impressão é que a boca encheu, você põe a comida, a boca fica cheia de comida. Então você tem dificuldade para mastigar, especialmente com as dentaduras, que enche mais ainda, porque eu não falei que ocupa o espaço da língua. Agora, o protocolo já é diferente, a língua entra, mas ela sente como fosse um dente, porque ela para, ela não tem movimento. Então parece que é rápido. Você põe a prótese, dali 1, 2 horas o paciente é dele já, ele já seu. É uma reabilitação. Então eu posso falar para o senhor que os implantes hoje reabilitam o paciente. É uma reabilitação mesmo do paciente, porque devolve 85% de mastigação. É ótimo, mas deixo bem claro, nada substitui seu dente. Faça tudo para ter seu dente. Não é vendido no Brasil fio dental, professor. Fio dental, que nós começamos com a higiene e não terminei. Quero frisar bem. O fio dental limpa 70% da superfície do dente. A escova, 30%. Acordei de manhã, vou tomar minha água, vou me alimentar, depois vou escovar meus dentes. Vou, na hora do almoço, me alimentar. Não tive tempo de escovar meus dentes? Passe fio dental. Tenha dentro do seu bolso.
porque o hábito de alimentar, dieta detergente, que significa o próprio alimento limpa o dente. Se eu como uma cenoura crua, se eu como um pedaço de coco, se eu como uma castanha, eu estou limpando o dente. Mas no meio do dente não é capaz de limpar, é o fio dental que limpa. Então sempre aprenda a comer as coisas um pouco mais sólidas para limpar o dente e use o fio dental. Então teria que todos os restaurantes ter no banheiro fio dental. Ou um frasquinho com fio dental ali dentro, para ele pegar não palito de dente, que o palito eu vou machucar essa gengiva e vou forçar a conta, eu vou mais machucar essa gengiva que tudo. E o hábito do fio dental não é usado. Agora, o meio hoje de comunicação não mostra. Eu tenho diversas pastas de dente, diversos formatos de escova, mas fio dental a gente não vê propaganda. E o que mais importante na higiene é o fio dental. O mais importante para salvar esse periodonto é o fio dental. Por quê? É o que mais vai limpar as ameias dos dentes. Onde tem mais cárie que nós vemos é entre um dente e outro. Uma última pergunta que penso eu que é de grande importância é sobre respirador bucal. Sim. Isso, explicar o que é o respirador bucal Sim. no primeiro momento e depois qual é a sua função. Sim. O respirador bucal, eu já dei um adendo dele falando, né? O respirador bucal é aquele paciente que, infelizmente, por um processo infeccioso, uma rinite alérgica, o nariz entope. Então, ele não consegue passar o ar pelo nariz, ele tem dificuldade de passar o ar pelo nariz. Então, ele começa o quê? A abrir a boca para respirar. Lembra que eu falei que a criança nasce respirando pelo nariz? Ele cria um hábito. Então, nós falamos que a respiração dele é predominantemente bucal. Ele consegue respirar pelo nariz, mas muito pouco. E ele acha muito mais fácil o quê? Abrir a boca e respirar. Só que quando o ar passa pela boca, nós temos um pequeno problema. Eu vou subir o céu da boca, porque a passagem do ar faz uma pressão subir nesse céu da boca. Então a gente fala que o paciente que respira pela boca, a gente olha o modelo de gesto dele, ou olha a boca dele, ele tem um palato profundo, que a gente fala, que é o céu da boca é o palato, ele fica profundo. Com isso, o meio do nariz, onde que passa o ar, tem o septo nasal. Quando o ar passa pelo nariz, ele expande esses canos, fazendo o quê? Empurrando para baixo e empurrando para cima essa estrutura nossa do nariz, que é para desenvolver. Aí o palato desce. Quando eu respiro pela boca, o palato sobe. Com isso, eu vou fazer o quê? Esse osso no meio do nariz vai entortar, causando o quê? O desvio de septo, que é tanto falar, eu tenho desvio de septo, eu tenho desvio de septo. Normalmente os desvios de septo, ou foi acidente, quebrou o nariz, você ficou fora e nem notou que ficou fora, ou foi um hábito de respirar pela boca. O osso cresceu para baixo, para cima, ele não conseguiu, porque o ar estava empurrando o céu da boca para cima. Ele vai crescer de qualquer maneira. Ele encurva fechando, então um lado do nariz dele fica obliterado. E nós temos que tomar muito cuidado com o respirador bucal, porque o respirador bucal ele tem facilidade a comer tudo que é mais fácil de digerir. Tem uma alimentação errada, bebe muito líquido, ele tem probabilidade de ficar obeso, ele tem probabilidade de sofrer de bullying na escola, porque ele vive dormindo, ele não dorme direito, como eu falei para o senhor. Ele tem a dificuldade de ter todo o processo de descanso do sono, das 4 fases. Então, esse processo fisiológico é quebrado. E nós temos que prestar muito bem atenção para encaminhar para quem? Para o otorrino, para ele tratar isso aí. Porque não é simplesmente lá pegar e pingar 2 remedinhos, 3 remedinhos, vai resolver. Não, tem fisioterapia, às vezes tem até cirurgia, extirpar cornetos, às vezes resolver o desvio de septo. Então, não é uma coisa só para o dentista e não é uma coisa só para o otorrino. Então, eu preciso entrar com a ortodontia, porque o céu da boca fica fechado, eu tenho que expandir essa maxila e eu tenho que entrar com o processo do quê? De tratamento dessa rinite alérgica que está causando esse problema. E se já tem um problema, já tem um desvio de septo, tentar resolver isso também. Porque aí é multidisciplinar, tanto médico como odontológico. Aí entra a odontologia em geral, a ortodontia, o clínico geral tem que ver, o pediatra tem que ver, o odontopediatra tem que ver e tem que encaminhar para o pediatra e explicar para o pediatra para encaminhar para o otorrino, ou nós mesmos encaminhar para o otorrino. Por isso que eu falo para o senhor, o paciente entra, nós temos que observar, mas nós da universidade temos que entender assim, o paciente entrou, a gente tem que saber que a boca entrou, mas o corpo inteiro está ali. E quando ele chega ao médico, ele deveria lembrar que o corpo entrou, mas a boca está ali também.
Eu tenho que ligar tudo isso. Nós temos que viver conversando com os médicos e os médicos conversando com nós, porque muitas das doenças hoje coronária, até articulares, estão relacionadas à bactéria da boca que foram parar ali, porque a infecção está na boca. E ele fica ali sempre cuidando daquela infecção e não sara. Muitos atletas que têm lesões, hoje falam assim, está com muita lesão, machucando muito, tem artigo científico hoje falando, vai ver a boca que tem problema. Vai ver, tem cárie, tem problema de canal, alguma coisa está ligada ali, a bactéria entra ali e para na onde? Onde que tem um problema. Não está o problema? A lesão do tornozelo, a lesão do joelho. Muito bem. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que não foi perguntado? Olha, professor, eu acho assim, o que foi tudo perguntado e o que eu tenho que falar é o seguinte, fazer um ensaio em geral nós não damos importância à boca. Nós não damos importância aos dentes. Isso é mundial. Nós não cuidamos da boca como deveria ser. Nós não cuidamos do periodonto como deveria ser. O dentista é visto só como o quê? Aquele que vai tirar a cara e tampa o buraco. O periodontista é visto só aquele que cuida de gengiva. Fiz uma raspagemzinha, fui em periodontista, fiz uma raspagemzinha. Mas o paciente ele vai lá, ele esquece de fazer o principal dele, que é a higiene. E nós temos que deixar muito bem a ênfase que a boca é o começo da vida. A amamentação forma a boca e forma o corpo depois com a alimentação. A alimentação é tudo que nós temos para o quê? Para essa máquina funcionar. Para essa máquina funcionar, a gente tem que ingerir melhor os alimentos. Para a gente ter uma vida melhor, nós temos que ter uns dentes melhores, uma mastigação boa. Se a mastigação não está boa, nós vamos ter problema. E hoje o mundo moderno não quer resolver, ele quer uma bula rápida de se resolver, ou alguma coisa que seja rápida. Então o que ele quer? Comer tudo processado, ele quer uma alimentação em 5 minutos, ele não quer mastigar. E nós temos que entender que nós precisamos do dente, professor, precisamos cuidar do dente e precisamos mastigar. A mastigação é a coisa mais importante que nós temos para começar a digestão, ou seja, a digestão começa na boca. Mas para ela ser bem feita, eu preciso ter o dente. Para ter os dentes, eu preciso ter o quê? O periodonto, que é aquele tecido que está no dente e gruda o dente ao osso, à gengiva e ao osso. Então, o periodonto é a coisa mais importante que nós temos no dente, hoje. Para falar a verdade, eu acho que uma da matéria e da cadeira mais importante que tem hoje chama periodontia. E hoje está indo embora, porque você vê poucos periodontistas, a especialização periodontista está acabando. Por quê? Não estão dando ênfase. O povo não quer cuidar dos dentes mais. Muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Espero ter sido breve e usado um linguajar mais simples para não dificultar, porque o linguajar que tem que ser dado é mais simples. Eu tentei ser o mais simples possível, professor, sem termos técnicos.